muchachos y muchachas. Vamos a seguir com nossos estudos. Convido vocês então a pegar o livro de vocês, a baixar, a abrir em PDF, unidade 4, tudo bem? Então, nessa unidade, o título dela é Bajo diferentes techos, né? Então, sob diferentes tetos. Então, lá da página 61 até a página 76, a gente vai estudar eh, a questão da casa, da residência, da moradia, as partes da casa. Então, é um vocabulário bastante interessante, né? E é gostoso de aprender, vocês vão ver, tudo bem? O objetivo dessa unidade é, primeiro, descrever e valorar uma casa. Então, descrever uma casa e valorar ela, né? Dar valor para ela, questão de compra, venda, aluguel, essas coisas. Segundo, ubicar as partes e objetos em uma vivienda, então localizar as partes de uma casa e os objetos da nossa casa. Terceiro, nombrar partes e objetos de uma casa, então né, dar nomes para os objetos da casa e para as partes da casa. E por fim, a gente não vai fazer isso, pelo menos nesse momento, né? Talvez quando a gente retomar com as aulas presenciais, elaborar um anúncio classificado. Muy bien, entonces, tenemos en la página 62 algunas imágenes. ¿Qué tenemos acá? Tenemos tres tipos de viviendas. Então, o livro pede para a gente ler as descrições e dizer qual casa em qual descrição. Então, vocês vão ver que uma casa é mais antiga, feita de pedras e tal, a outra é mais colorida, feita de madeira, e a outra tem um detalhe no teto, as janelas são assim e tal. Então, convido vocês a fazer esse exercício depois, sem segredos, tranquilo. Aí vocês fazem e depois a gente tira a dúvida. Vale? Muy bien? Número 3, ele está dizendo assim para a gente: observa a imagem e responde a las perguntas. Então, nós temos duas chicas que estão olhando um classificado. Aí tem a primeira pergunta: que relação crees que existe entre estas jóvenes? Bueno, pueden ser amigas, parientes, novias, primas, né? Letra B. ¿Crees que são estudiantes de um instituto ou de uma universidade? Né? Então, sei lá, pela aparência, pode ser que seja já numa universidade, ou talvez ensino médio, né? Letra C. ¿Dónde te parece que estão? A gente não consegue ver claramente, mas podem estar numa lanchonete, pode estar na casa delas, né? Que hacen e por quê? Então, eles estão mirando um classificado, não sabemos necessariamente por quê. Aí, o livro direciona a gente a perceber que elas estão procurando um piso para alquilar, né? Então, um apartamento para alugar. E aí, depois que elas decidem, tem um áudio no livro, se vocês quiserem ouvir depois para treinar. O exercício 8, ali da página 63, se não me engano, diz assim: Ana e Merti alquilam um piso, né? Então elas alugam um apartamento. E ele pergunta: ¿Dónde devem colocar os muebles? Distribui el mobiliário em las diferentes partes da casa. Então, pessoal, ali no exercício 8 nós temos um quadro com os objetos da casa e abaixo nós temos uma tabela com as 5 partes da casa, né? Então, começando pela tabela, temos o salão, tudo bem? Então, salão é a sala. Dormitório, lembrando que a palavra dormitório ela muda um pouco dependendo dos países, tá? Por exemplo, na Espanha eles usam habitación. Em outros países, por exemplo, até recâmara eles usam. Cocina, esse é fácil, né? Banho, então banheiro, banho. E despacho. Despacho, pessoal, é escritório, também chamado de oficina, tá? O quadrinho de cima com, digamos assim, os móveis. Então, nós temos ali el armário, la cama, la cocina, la computadora, la ducha, el espejo, la estantería, el fregadero, el frigorífico, la lámpara, el lavabo, la mesa, la mesilla de noche, la silla, el sillón, el sofá, la televisión
e el váter. Então, né, armário, cama, a cozinha, computador. Ducha é, né, obviamente, o chuveiro. Espejo é espelho, estante. Fregadeiro é o tanque de lavar roupa ou a máquina de lavar roupa. Frigorífico é geladeira. Na Espanha eles também chamam de nevera, tá? Lâmpada, pessoal, é bem diferente. Lâmpada é o abajur, tá? Lavabo, lavabo seria aquele objeto que tem no banheiro, né, para lavar partes íntimas, né? Então você senta, dá um friozinho lá embaixo. Então é o lavabo. La mesa, mesilla de noche é o nome bonito que os espanhóis dão para o que a gente chama no português de criado mudo, né? Então, que é aquele armarinho que fica ao lado da cama. Silla é cadeira, então, consequentemente, sillón seria um cadeirão, né? Ou seja, uma poltrona. Sofá, televisão e váter. Váter não é Walter, né? Muito pelo contrário, né? Váter é o vaso sanitário. Então, depois vocês colocam esses objetos nas partes da casa. Tudo bem? No exercício 9, nós temos então ali uma planta baixa de uma casa. E eles convidam a gente, né, o livro convida a gente para a gente dizer quais partes são. Então o quadro diz banho, cocina, garaje, habitação, salão e terraça. Acredito que não tenha dificuldades, né? Então a gente coloca, vocês colocam depois ali cada parte da casa no desenho correspondente. Bien? Seguimos? Um assunto importante que essa unidade traz, lá na página 68, são os comparativos. Então, os comparativos, obviamente, servem para a gente comparar. Comparar substantivos, comparar objetos, comparar situações, comparar pessoas. E nós vamos ter, como proposta do livro, 3 anúncios classificados de viviendas, né, de moradias de países diferentes. Então, a gente tem um da Colômbia, a gente tem outro de Madrid, né, de Espanha, e tem outro ali abaixo de Lima, no Peru. Então diz lá, arriendo apartamento para estrenar. O primeiro. Então, eu alugo um apartamento para... O que que seria estrear um apartamento? Então, seria assim, um apartamento que é novo, que nunca foi alugado, tá? O do meio diz alquilo piso em Madrid. Então, veja, alugo um apartamento. Olhem a diferença de vocabulário que tem na Colômbia para a Espanha. E o último, moderno departamento de estreno. Vejam que lá no Peru, apartamento é departamento. E eles usam também o estreno, né? Ou seja, um apartamento que é novo, vamos dizer assim. Aí vocês vão ver pelo texto dos anúncios que tem algumas questões de vocabulário que mudam também. Por exemplo, um diz lá que tem 2 habitações, 2 banhos, um banho interno, um salão, um comedor. A palavra comedor aí é onde a gente come, né? Então seria a copa. Ao lado do meio diz assim, dos dormitórios. Então veja aqui, na Colômbia, habitación é quarto, e na Espanha eles dizem dormitórios também. E né, o último ali, o terceiro, mais da minha direita, diz que nós temos 2 banhos, um dormitório principal com banho. Então vejam que algumas coisas de vocabulário são iguais e outras mudam um pouquinho, tá bom? Aí, pessoal, sobre essa questão da comparação, nós temos 3 tipos de comparação: igualdade, inferioridade e superioridade. Então, quando a gente compara de forma igual, vamos dizer assim, a gente usa a expressão como. Então, eu digo están ou tanto como. Então, por exemplo, mi casa es tan grande como la de Juan. Ou yo tengo tantas habitaciones como la casa de Juan. De inferioridade, então a gente vai usar o menos, né? Então eu vou dizer, mi casa es menos grande que de Helena.
Mi habitación es menos iluminada como de Maria. E superioridade a gente vai usar a expressão mas. Vejam que o mas é com acento, né? Significa mais. E pessoal, português agora, tomem cuidado, viu? Mas é mas. E mais é mais, de soma. Tem gente que escreve mais no lugar do mas, que é porém, né? Então, de superioridade, nós vamos usar más. Então, mi casa es más grande, mi casa es más bella que la casa de Periquito, né? Então, vejam que igualdade, inferioridade, superioridade, como, menos e mais. Ali na página 69, nós temos um exercício que é completar as frases usando algumas palavras que a gente viu anteriormente. Mas o que me interessa bastante nessa parte é justamente esse quadrinho que está aí à direita, que está falando sobre os comparativos irregulares. Muito cuidado, tá, pessoal? Então, assim, ó, no português a gente diz bom, e quando algo é mais bom, a gente diz melhor. Embora tenha pessoas que falam mais bom, né? Mais pior, mais ruim, mais pequeno, mais grande. Então, não existe no português isso. No português nós devemos dizer, ao invés de mais bom, a gente tem que dizer melhor, ao invés de mais ruim, a gente tem que dizer pior, ao invés de mais pequeno, a gente tem que dizer menor, e ao invés de mais grande, a gente tem que dizer maior. No espanhol, porém, embora tenha essas palavras, mejor, peor, menor e maior, no espanhol é possível dizer mais grande. Vejam a letra A. O departamento de Lima é mais grande que os outros. Então, pode dizer no espanhol mais grande, tá? Porém, tomem cuidado com os outros ali. Então, a letra A ficou assim, ó. O departamento de Lima é mais grande que os outros dois porque tem dois dormitórios. Letra B. El piso de Madrid tiene tantas habitaciones como el de Valledupar. Tiene dos. Letra C. El apartamento de Valledupar es tan nuevo como lo de Lima porque es para estrenar. Y o último, el piso de Madrid tiene menos baños que los otros dos, solo tiene uno. Então vejam que aqui nós usamos os comparativos e também o vocabulário que a gente aprendeu ou acabou de aprender agora. Tudo bem? Outra parte importante dessa unidade são os advérbios e locuções preposicionais relativos a lugar. Então, quando nós estamos localizando a nossa casa, as partes da nossa casa, os objetos da nossa casa, nós usamos advérbios e preposições de lugar. Então, repitam lá: a la izquierda, a la derecha, debajo, arriba, delante, cerca, detrás, enfrente, lejos, cerca. Tá bom? Então, a la izquierda, a la derecha, debajo, delante, detrás, enfrente e lejos, que vocês devem lembrar que significa longe. Tudo bem? Então, a letra A, eu preciso completar com alguma dessas expressões. Então, vamos lá. De mi casa, el quinto vive Tomás e encima de nosotros vive Paulo. Bom, se eu estou falando que encima vive Paulo, então provavelmente debaixo de mi casa, en el quinto vive Tomás. Letra B. Mi quarto está cerca del baño, pero se está perto do banheiro, porém, né, perto, porém, lejos de la terraza. Letra C. Al lado de la escuela hay una librería. A la derecha hay una parada de autobús. Y a la izquierda, la parada, um quiosco de prensa. Pessoal, anotem aí. Quiosco de prensa. Banca de jornal. Bem diferente, né? E por último, a letra D. Enfrente de mi casa hay una pizzería y detrás del edificio tiene e detrás dele que tiene delante de la carretera. Seguindo o número 2, é um exercício bem legal, quero incentivá-los a fazer, então vou ajudar vocês nesse sentido. Então, o que é a proposta? Isabel acaba de se mudar de cidade e quer falar com sua amiga Julia sobre sua nova casa.
lê o borrador del correio eletrônico. Então, leia o rascunho do e-mail e complete com as palavras del requadro. Então, vejam lá. Balcão, então nós temos ali balcão. É bem importante vocês anotarem essa palavra, significa sacada, tá? Cama, caça, cocina, como, né, o advérbio o pronome de comparação. Enfrente, grande, habitaciones, quarto. Esquerda, lado, mais, lembram? Mais. Mesa, nueva, que é nova. Sala e ventana. Olha só, uma palavra diferente para nós aí. Ventana. Então, ventana, anotem lá, é janela. Tudo bem? Certo? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão completar esse e-mail com estas palavras ali. Tá joia? Página 70. Último conteúdo dessa unidade, questões sobre gênero e número de los substantivos. Então, pessoal, quando nós falamos de gênero do substantivo, nós estamos falando de feminino ou masculino. Quando nós falamos de número, nós falamos de singular ou plural. Tudo bem? Então, gênero masculino ou feminino, número singular ou plural. Então, em relação ao gênero, as palavras são masculinas, sempre vão ser masculinas quando elas terminarem em AG. E olha que interessante, elas vêm do português agem, por exemplo, garagem, viagem, paisagem, e elas são femininas. No espanhol, elas viram masculinas e terminam em AG. E são femininas todas as palavras que em espanhol terminarem em umbre. Por exemplo, olha que interessante, legume fica legumbre e fica feminino, fica la legumbre. Então, garagem vai ficar el garaje. Viagem, el viaje. E em relação ao número, nós temos o seguinte: se a palavra terminar em vogal, o que que você faz? Você acrescenta um S. Então, por exemplo, poeta, poetas. Se a palavra terminar em consoante, o que que você vai fazer? Você vai colocar um ES. Então, por exemplo, limão fica limones, sol, soles. E a palavra terminou em Z, que é uma consoante, só que ele tem um caso específico. Se terminar em Z, você vai trocar C por Z e daí vai colocar ES. Então, por exemplo, nariz, o plural de nariz, deixa eu tentar escrever aqui, é narices. Olha só que linda a minha letra de ensino fundamental 1. Narices. Luz, qual que é o plural de luz? Mesma coisa, troco Z por C e coloco ES. Luces. Olha que horrível minha letra, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Luces. Tudo bem, pessoal? Então esse é o último conteúdo. Masculino e feminino, singular e plural. Estudem isso para atividade avaliativa. Tudo bem? Então, pessoal, muchas gracias por la atención. Hasta la vista. Buenos estudios.